A maioria das pessoas não percebe, mas os maiores chamados da vida geralmente começam nos lugares mais esquecidos. Davi não foi ungido rei em meio à glória do palácio, nem em um campo de batalha heróico. Quantos vivem assim, em silêncio, lutando batalhas diárias que ninguém vê? Mães que se desdobram em casa, pais que sustentam o lar em silêncio, jovens que sonham alto, mas sentem que estão parados no tempo. Está vendo o quanto você tem se dedicado mesmo sem reconhecimento. E entenda que cada batalha, cada dia de anonimato, cada oração feita em silêncio, tudo isso está construindo o seu reinado. Deus não esqueceu de você. Muito pelo contrário, Ele está te moldando com as próprias mãos. Você não está onde está por acaso. Você está sendo alinhado com um propósito eterno. Porque antes de você viver o extraordinário diante dos homens, Deus quer te tornar extraordinário no secreto. E quando chegar o tempo certo, Ele te levantará com autoridade, com graça e com sabedoria menos, porque você terá aprendido, no campo, a ser rei sem coroa, servo antes de ser líder, adorador antes de ser guerreiro, e é exatamente isso que faz toda a diferença. Está vendo as lágrimas que você não contou para ninguém. Está vendo os sacrifícios que ninguém valorizou. E está vendo como, mesmo diante da frustração, você escolheu continuar, escolheu ser fiel, escolheu fazer o bem, escolheu confiar. Isso não passa despercebido. A história de Davi mostra que o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de crescimento. É tempo em que raízes profundas são formadas. E quando Deus decide te tirar do campo, ninguém pode impedir, porque quem te preparou foi Ele, quem te treinou foi Ele, e quem te escolheu também foi Ele. Pessoas que oram, trabalham, estudam e se doam, mas parecem sempre esquecidas, sempre à margem. Em tempos de redes sociais, onde o valor parece vir da visibilidade, muitos acreditam que só é útil quem é visto, só é importante quem é celebrado. Mas Davi nos ensina o oposto. O invisível para os homens é o campo fértil do propósito de Deus. O anonimato, longe de ser um castigo, é um tempo de preparação. Um tempo em que o céu está atento, mesmo que a terra pareça em silêncio. Deus não precisa de holofotes para encontrar quem Ele escolheu. Ele vê corações, Ele enxerga além das aparências. E no momento certo, Ele move céus e terra para trazer à tona aquilo que Ele cultivou em segredo. Ele foi encontrado no silêncio do campo, atrás das ovelhas, num cenário que aos olhos do mundo era insignificante. Não pode subestimar as fases em que parece que nada está acontecendo, porque na verdade está acontecendo tudo. Quando ninguém te aplaude, é ali que você aprende a fazer para Deus. Quando ninguém reconhece o que você faz, é ali que você descobre se o seu coração está mesmo disposto a servir. Quando não há plateia, não há vaidade, apenas verdade. E é essa verdade que Deus honra. Ele não busca a perfeição, Ele busca autenticidade. Davi não era o mais bonito, nem o mais forte, nem o mais experiente, mas era o mais íntimo de Deus. E isso fez toda a diferença. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um novo rei, ele quase caiu na armadilha da aparência. Olhou para os irmãos de Davi e pensou, certamente é esse. Mas Deus respondeu, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Enquanto seus irmãos estavam no centro das atenções, mostrando força, postura e aparência digna de realeza, Davi cuidava de tarefas que pareciam pequenas demais. Mas o que ninguém sabia é que naquele isolamento, algo grandioso estava sendo formado. No campo, Davi enfrentava feras selvagens, não para impressionar alguém, mas porque havia assumido a responsabilidade de proteger o que Deus havia confiado a ele. Era ali, na luta contra o leão e o urso, que sua fé era testada, sua coragem era refinada e seu caráter estava sendo forjado. O campo era, na verdade, uma escola de gigantes, não de estatura, mas de alma. Essa realidade toca profundamente o coração de milhares de pessoas nos dias de hoje. É por isso que você não pode desprezar o campo. E talvez seja essa a mensagem que você precisa ouvir hoje. Deus está vendo o seu coração. Então, enquanto estiver no campo, não murmure, adore, aprenda, fortaleça-se. Davi não se tornou um gigante da fé por acaso. Antes de enfrentar Golias diante de uma multidão, ele já havia enfrentado outros gigantes invisíveis aos olhos do mundo, mas imensos em sua realidade particular. Pressões emocionais, conflitos familiares, ansiedade, dívidas, frustrações acumuladas são lutas diárias travadas no silêncio da mente e do coração. Ele nos permite passar por processos para nos capacitar
para propósitos maiores. Talvez hoje você esteja no meio de uma dessas lutas silenciosas. Talvez esteja se perguntando por que as coisas parecem tão difíceis, por que ninguém percebe o que você está enfrentando, por que Deus ainda não te exaltou publicamente. Mas saiba disso, as vitórias no secreto são as que mais importam, porque é nelas que seu caráter é moldado, sua fé é testada, sua força é construída. E mais do que isso, é no secreto que você aprende a confiar em Deus de verdade, quando ninguém mais pode te ajudar, quando só resta você e Ele. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Enquanto o mundo aplaude conquistas visíveis, a maioria das batalhas mais importantes está sendo travada dentro de nós. No secreto, cada vez que você escolhe perdoar, quando seria mais fácil guardar mágoa, você vence um leão. Ele viu as noites em claro, as orações sinceras, as lágrimas escondidas, as decisões difíceis que você tomou por integridade. Ele viu o que ninguém viu. E assim como fez com Davi, Ele está te preparando para algo maior. Golias foi apenas uma consequência do preparo silencioso. A vitória pública só aconteceu porque houve fidelidade no secreto. E com você, não será diferente. Continue lutando, continue sendo fiel, mesmo que o mundo não veja. Porque VA. E no tempo certo, Ele vai te colocar diante de gigantes, não para te esmagar, mas para te exaltar. Não por vaidade, mas para que todos saibam que foi Ele quem te preparou, quem te sustentou e quem sempre esteve contigo, mesmo nas batalhas mais invisíveis. Cada vez que você permanece honesto em meio à tentação de se corromper, você vence um urso. Cada vez que você continua orando, mesmo quando tudo diz para desistir, você se aproxima da coragem de um guerreiro. São essas vitórias silenciosas que pavimentam o caminho para os grandes milagres públicos. Quando Davi chegou diante de Golias, ninguém entendeu como um jovem pastor poderia desafiar um guerreiro treinado. Mas ele sabia, aquela não era sua primeira batalha. E o Deus que esteve com ele nas lutas pequenas, também estaria com ele diante do gigante. Quantas vezes você já se sentiu como Davi, lutando sozinho, sem reconhecimento, enfrentando adversidades que parecem grandes demais para alguém com tão poucos recursos? E mesmo assim, você se manteve de pé, não por fama, não por aplausos, mas porque você sabia que era a coisa certa a fazer. Você protegeu seus valores, seus princípios, sua fé. Mesmo quando seria mais fácil fugir, você ficou. Mesmo quando ninguém te viu lutar, você continuou acreditando. Isso tem um valor imensurável. Quando cuidava das ovelhas no campo, um leão e um urso apareceram para atacar seu rebanho. Mas Deus não trabalha assim. Ele honra aqueles que vencem nas batalhas que ninguém vê. Davi aprendeu no campo que, para derrotar um gigante aos olhos de todos, é preciso primeiro vencer os monstros do cotidiano. Os monstros da dúvida, da solidão, do medo, da comparação. Cada vez que ele enfrentava um desafio no campo, ele estava, sem perceber, sendo treinado para algo muito maior. E quando finalmente chegou o momento de encarar Golias, ele não precisou de armaduras emprestadas, nem de estratégias mirabolantes. Ele apenas lembrou das vitórias que Deus já havia lhe dado. Ele disse ao rei Saul: quando o leão ou o urso vinham pegar uma ovelha do rebanho e o ouso atacar, e o mesmo Deus que me livrou dessas feras, me livrará desse filisteu. Essa confiança não nasceu da noite para o dia. Ela foi construída a cada batalha vencida no secreto. Qualquer outro pastor talvez tivesse fugido ou sacrificado uma ovelha para se salvar. Mas Davi não era qualquer um. Mesmo sem ter espectadores, mesmo sem garantias de recompensa, ele se lançou na batalha. Enfrentou o perigo com coragem, porque sabia que aquilo que estava sob sua responsabilidade precisava ser defendido. Essas batalhas silenciosas, longe do palco da fama, foram o treinamento invisível que Deus usou para preparar o coração e as mãos de Davi quando ninguém estava olhando. Davi estava sendo moldado. E é justamente aí que mora uma das maiores lições para nós. Os maiores combates da vida acontecem no invisível, no íntimo, nos bastidores. Hoje, muitas pessoas enfrentam seus próprios leões e ursos. Situações difíceis que ninguém vê. O mundo nos condiciona a enxergar o sucesso apenas nas vitórias públicas. É exatamente assim que Deus trabalha conosco. Ele usa as pequenas batalhas para fortalecer a nossa fé. Por isso, não despreze suas batalhas diárias. Não subestime o valor das lutas que você trava quando ninguém está olhando. Então olhe para a sua história. Olhe para as batalhas que você já venceu. Mesmo que ninguém tenha te parabenizado, Deus viu cada uma delas.
Imagine um homem comum. Ele não é rei, não é profeta, não é sacerdote. É apenas um pastor de ovelhas, o mais novo entre seus irmãos, o mais improvável entre os escolhidos. Esse homem se chama Davi, e um dia, em meio à sua rotina de cuidar dos animais, ele ouve a voz de Deus ecoando dentro de si, não em palavras audíveis, mas em um chamado silencioso que pulsa no coração. Ele não foi treinado para ser líder, não recebeu aplausos da família, nem esperava grandes feitos. Davi teve várias oportunidades para tomar o trono pela força, especialmente quando Saul, o rei atual, o perseguia. Mas será que você não está esperando demais, questionando demais, racionalizando demais? Às vezes, Deus só quer o seu sim, não um sim parcial, não um sim condicionado ao sucesso, mas um sim verdadeiro, inteiro. Obedecer a Deus é a maior demonstração de força que alguém pode ter. É dizer não ao orgulho, ao controle, à autossuficiência. É reconhecer que há um rei acima de todos os reinos. Um pai que guia melhor do que qualquer GPS e que a sua vontade, mesmo que às vezes pareça incompreensível, é sempre boa, perfeita e agradável. Davi nos mostra que grandes feitos não nascem da força humana, mas da submissão ao divino. E essa submissão só é possível quando cultivamos intimidade com Deus, quando ouvimos sua voz no silêncio, quando buscamos sua presença no secreto, quando decidimos obedecer, mesmo que ninguém mais entenda. Um sim como o de Davi, que não pediu explicações antes de obedecer. Pode parecer pequeno agora, pode não fazer sentido no momento, mas lá na frente você verá os frutos. Frutos de paz, de direção, de propósito. Assim como Davi, você verá portas se abrindo, promessas se cumprindo, milagres acontecendo. Não porque você foi perfeito, mas porque você foi obediente. E se há algo que o coração de Deus procura, é isso: pessoas dispostas a confiar, seguir, obedecer, mesmo no escuro, mesmo na dor, mesmo sem entender. Porque no fim das contas, quem obedece anda mais rápido em direção ao propósito. E Deus sempre honra os que escolhem caminhar ao lado dele, um passo de fé por vez. Um sim que vem de um coração quebrantado, disposto a servir, mesmo quando o caminho parece injusto. A verdade é que Deus não precisa dos mais fortes, dos mais capacitados ou dos mais populares. Ele precisa dos mais obedientes. E se você sente que não é forte o suficiente, bom o suficiente, influente o suficiente, talvez você esteja exatamente no lugar onde Deus pode começar a te usar. Porque não é sobre você, é sobre o que Ele pode fazer através de você quando você decide obedecer. Ele poderia ter matado Saul, poderia ter feito justiça com as próprias mãos, mas escolheu esperar, porque não queria ser rei pelas mãos dos homens, queria ser rei pelas mãos de Deus. Essa escolha exigiu autocontrole, fé e, acima de tudo, obediência. Obediência ao tempo, ao processo, à vontade divina. E isso é extremamente desafiador em um mundo onde somos ensinados a conquistar tudo na marra. Mas com Deus, a conquista verdadeira vem da rendição. Quando você obedece, você declara: eu confio que o teu plano é melhor que o meu. E essa confiança abre portas que o esforço humano jamais abriria. Mas havia dentro dele uma disposição que Deus procura em todos nós, um coração totalmente entregue. E é justamente aí que começa a transformação de Davi em um dos maiores reis da história. É caminhar por fé, não por vista. E isso é profundamente desconfortável, porque exige que você confie mais em Deus do que em si mesmo. Davi foi perseguido, mal compreendido, traído, teve momentos de desespero, dúvidas, angústias, mas nunca deixou de confiar, nunca deixou de seguir. E mesmo quando errou, sua obediência se manifestava no arrependimento sincero. Ele caía, mas voltava para os braços do Pai. Porque obedecer também é saber retornar. É reconhecer que dependemos dele o tempo todo. E essa humildade é uma das maiores marcas de um coração que obedece. Por isso, se você caiu, falhou, desviou, não desanime. A obediência não se mede por uma vida perfeita, mas por um coração que continua voltando, mesmo quando erra. Não por causa de sua força, mas por causa de sua disposição em obedecer. Enquanto muitos querem ser usados por Deus, poucos estão dispostos a dizer sim, mesmo quando não entendem o caminho. Mas Davi disse sim, e esse sim mudou tudo. Obediência não é sobre entender, é sobre confiar. E isso é um desafio real para todos nós nos dias de hoje. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser lógico, calculado,
validado. Tomamos decisões baseadas em dados, opiniões, estatísticas. E quando Deus nos chama para algo que foge à lógica humana, a primeira reação é hesitar. Mas Davi não hesitou. Quando foi chamado por Deus, ele não questionou sua juventude, sua inexperiência ou desprezo de seus irmãos. Ele apenas obedeceu. E é nessa obediência que mora a chave da sua grandeza. Porque obedecer a Deus quando tudo faz sentido é fácil. Difícil é obedecer quando Ele pede para esperar, ou para perdoar, ou para confiar sem saber o próximo passo. E é exatamente nessa obediência sem garantias que Deus encontra espaço para operar milagres que ninguém mais entende. A jornada de Davi é marcada por essa confiança constante. Quando ele foi ungido por Samuel, não foi imediatamente para o trono. Ele voltou para o campo. Continuou servindo, esperando, confiando, porque sabia que o chamado de Deus não se cumpre no nosso tempo, mas no tempo dele. E isso exige uma fé que não depende das circunstâncias. Muitos de nós queremos ver o plano todo antes de dar o primeiro passo. Queremos as promessas realizadas antes de provar nossa fidelidade. Mas Deus faz diferente. Ele entrega promessas que só se tornam realidade após longas temporadas de obediência. E se você está nessa fase de espera, saiba que ela não é castigo, é preparo. O trono de Davi não veio rápido, mas veio na hora certa, quando ele já havia aprendido a depender de Deus mais do que de suas próprias forças. Obedecer, em sua essência, é se alinhar com o propósito divino, mesmo quando ele parece contradizer a lógica humana. Hoje, muitos estão esperando o momento certo para agir. Obedecer também significa seguir quando você não vê o caminho. Em um mundo que valoriza a independência, a obediência pode parecer fraqueza, mas na lógica do reino, é justamente o contrário. A obediência é a semente da grandeza. Cada sim que você dá a Deus planta algo eterno. Imagine-se no meio de uma batalha intensa. Você está cercado por adversidades, ameaças de todos os lados, e o medo tenta tomar conta do seu coração. À sua frente está um gigante, não apenas uma figura física, mas tudo aquilo que hoje, na sua vida, parece impossível de vencer. Ele confiou em algo invisível, mas infinitamente mais poderoso, a presença de Deus. E isso é algo que precisamos resgatar nos dias de hoje. Vivemos em um tempo onde as batalhas são silenciosas. Pessoas sorrindo por fora, mas travando guerras internas. Essa é a estratégia do inimigo. Repetir mentiras até que elas soem como verdades. E muitas vezes, o que falta não é fé, é movimento. Deus já te deu o que você precisa, mas você precisa se posicionar. Parar de fugir, parar de esperar que tudo esteja perfeito. O mundo viu a pedra derrubar o gigante, mas Deus viu o coração que escolheu confiar. E é por isso que essa história continua a inspirar milhares de pessoas séculos depois, porque ela não fala apenas de uma batalha física. Ela fala da luta espiritual que todos nós enfrentamos, e mostra que não importa o tamanho do obstáculo, importa o tamanho da nossa fé. Por isso, não importa quantas vezes você tenha se sentido pequeno, invisível ou incapaz, se o seu coração estiver alinhado com Deus, você está pronto para vencer. Deus não está procurando os mais fortes, mas os mais disponíveis. Os que dizem, eis-me aqui, Senhor. Os que, como Davi, não esperam que o mundo os reconheça para começar a agir. Eles já sabem que são filhos do Deus Altíssimo. E isso é tudo o que precisam para vencer. Davi não ficou esperando por aprovação ou reconhecimento. Ele agiu quando viu que ninguém mais estava disposto a agir. Ele decidiu não ser apenas espectador da batalha, mas instrumento de vitória. E isso é um chamado para todos nós, porque existem batalhas que só serão vencidas quando alguém tiver a coragem de se levantar com fé. Não a fé que impressiona os outros, mas a fé que confia, mesmo quando ninguém acredita. A fé que olha para o gigante e enxerga a oportunidade, porque no reino de Deus, as maiores lutas precedem os maiores testemunhos. Ele te diz que você não é capaz, que nunca vai mudar, que é tarde demais, que você é pequeno demais. Mas Davi nos mostra que quando temos identidade firmada em Deus, essas palavras perdem o poder. Ele não se intimidou com a armadura de Saul, nem com a altura de Golias. Ele sabia quem era e sabia quem era o seu Deus. Ele declara com coragem, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa não é uma frase de efeito, é uma convicção espiritual. E quando você declara isso de verdade, com fé,
o impossível começa a se curvar diante do sobrenatural, correndo atrás de sucesso, validação, segurança menos, mas carregando medos que ninguém vê. E quando a vida nos coloca diante dos nossos próprios Golias, muitas vezes nos sentimos impotentes. Pode ser o medo do futuro, o trauma do passado, a culpa que você carrega, a sensação de insuficiência. Mas a verdade é que Deus não te chamou para viver acuado. Ele te chamou para caminhar em autoridade. E essa autoridade não vem da sua performance, vem da sua posição em Cristo. Assim como Davi, você foi chamado para vencer, não porque é o mais forte, mas porque confia no Deus que luta por você. E talvez hoje você precise fazer o que Davi fez. Parar de ouvir os gritos do inimigo e começar a declarar a verdade de Deus sobre a sua vida. Lembre-se, o que derrubou Golias não foi a força da pedra, mas a fé de quem a lançou. E essa mesma fé está disponível para você. Basta você decidir se levantar e agir, confiando que Deus vai te capacitar no caminho. Mas a história de Davi nos ensina uma verdade crucial. O tamanho do gigante não determina o resultado da batalha. O que determina é em quem você confia, enquanto todos estavam apavorados. Davi se apresentou com uma convicção que vinha do secreto, da intimidade com Deus. Ele não precisava provar sua fé para ninguém. Ele já a vivia todos os dias, nos campos, sozinho, enquanto louvava e orava em silêncio. Pode ser uma enfermidade, um relacionamento quebrado, uma crise financeira, ou até mesmo a dor silenciosa da ansiedade e da solidão. Foi ali, longe dos holofotes, que ele aprendeu a confiar. Quando enfrentou o leão, o urso, quando ninguém o via, quando ninguém acreditava nele. E essa é uma lição poderosa. Os gigantes públicos são vencidos com fé cultivada em particular. Às vezes queremos grandes vitórias, grandes milagres, mas não investimos no relacionamento diário com Deus. Não cultivamos o tipo de fé que permanece firme diante do impossível. Davi estava pronto porque já conhecia o Deus que servia. E essa confiança não brota do dia para a noite. Ela nasce em momentos de adoração sincera, de entrega verdadeira, de dependência diária. E se você deseja vencer os gigantes da sua vida, comece fortalecendo o que ninguém vê, o seu coração diante de Deus. Esse gigante representa o que te paralisa, o que rouba seu sono, o que te faz acreditar que você é pequeno demais. E é justamente nesse cenário que Davi entra em cena. Um jovem sem armadura, sem treinamento militar, mas com algo que nenhum dos soldados de Israel tinha: fé inabalável no Deus vivo. Enquanto todos olhavam para o tamanho do problema, Davi olhava para o tamanho do seu Deus, e essa visão transformou o improvável em vencedor. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em escudos. Essa batalha contra Golias não começou no campo de guerra. Começou muito antes, no coração de Davi. Golias zambava, desafiava o exército de Israel dia após dia, e o medo crescia, contaminava, paralisava. A pedra lançada por Davi não era mágica, era fé. Fé que se move, que não apenas ora, mas age. Hoje, o seu Golias pode ter outro nome. A vitória de Davi foi pública, mas nasceu no secreto. Você já percebeu como é fácil confiar em Deus quando tudo está bem? Quando as contas estão pagas, a saúde vai bem, os relacionamentos fluem e os sonhos parecem ao alcance das mãos, a fé se torna quase natural. Abraão ouviu de Deus que seria pai de uma grande nação, mas esperou 25 anos até o nascimento de Isaque. José sonhou com autoridade e honra, mas antes disso foi vendido pelos irmãos, preso injustamente e esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Porque é fácil louvar no topo da montanha, mas é no vale que se prova a fidelidade. Quando o tempo passa e nada muda, quando o céu parece de bronze e o silêncio de Deus machuca, é ali que a fé pura nasce. Não a fé baseada em sentimentos, mas a fé baseada em convicção. Descansar mesmo quando tudo parece agitado. Isso não é fraqueza menos, isso é fé madura. E essa fé não nasce da noite para o dia. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixe aqui nos comentários. Eu confio em Deus, mesmo sem entender. Ela é cultivada no secreto, nas lágrimas, nas orações silenciosas, nos dias em que ninguém vê, mas o céu registra. Por isso, se hoje você está enfrentando uma tempestade, respire fundo. Deus está contigo no barco. E mesmo que ele pareça dormir, o poder dele continua ativo. No tempo certo, ele vai se levantar e acalmar o mar. Até lá, continue confiando. Continue coming into Crenda. A sua história ainda está sendo escrita menos,
e o final será de vitória. A convicção de que Deus é bom mesmo quando a vida não parece ser, de que Deus é justo mesmo quando você não entende os caminhos, de que Ele está agindo mesmo quando tudo parece parado. E é por isso que os que confiam no Senhor renovam as suas forças, porque não é a força humana que sustenta, é a confiança em um Deus que nunca falha. E se você está vivendo um momento difícil, escute isso com atenção. Deus ainda está no controle, Ele não perdeu você de vista. Ele não se esqueceu das promessas. O que Ele falou ainda está de pé. Enquanto você continua caminhando, algo está sendo edificado dentro de você. Sua fé está sendo fortalecida, seu caráter está sendo lapidado, sua intimidade com Deus está sendo aprofundada. E quando a resposta vier, porque ela virá, você não será mais o mesmo. Você terá se tornado alguém que conhece a Deus, não apenas por ouvir falar, mas por experimentar a sua fidelidade em meio à dor. Mesmo assim, Ele confiou. E quando finalmente chegou o tempo de Deus, tudo mudou de forma surpreendente. A demora de Deus não é descaso, é preparação. E eu quero te dizer, Deus está com você, não apenas nas vitórias, mas principalmente nas batalhas. Ele está trabalhando no invisível, está escrevendo uma história muito maior do que você imagina. O seu papel: permanecer, confiar, esperar, não desistir agora, não soltar a mão dele, porque tudo que Ele prometeu ainda está de pé. E a sua fidelidade não depende das circunstâncias, ela é constante, firme, imutável. O que parece estar fora do seu controle está exatamente nas mãos dele. E é nesse lugar de rendição que os maiores milagres acontecem. Quando você para de tentar entender tudo e começa a simplesmente confiar, Ele está moldando você, fortalecendo sua fé, desenvolvendo a sua paciência, limpando o seu coração da vaidade, do orgulho, da ansiedade. Porque Ele não quer apenas te entregar a bênção, Ele quer que você esteja pronto para sustentá-la. E isso exige maturidade espiritual. Mas e quando as coisas desmoronam? Quando a porta se fecha, o telefone não toca, a oração não é respondida no tempo esperado? É você sair do terreno firme das suas garantias humanas e pisar no invisível, menos crendo que, mesmo sem ver, Ele está ali. Lembra de Pedro? Ele só afundou quando tirou os olhos de Jesus e passou a focar no vento e nas ondas. Isso acontece conosco também. Quando olhamos demais para as circunstâncias, esquecemos da presença de Deus. E aí a dúvida entra, a ansiedade cresce, o medo paralisa. Por isso, confiar em Deus é uma decisão diária, muitas vezes silenciosa, de permanecer firme mesmo quando o mundo grita o contrário. É dizer: eu não entendo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu continuo. Eu não sinto, mas eu permaneço. Isso é fé autêntica. Isso é caminhar com Deus de verdade. É justamente nesse momento que entra a essência do verdadeiro relacionamento com Deus. Confiar, mesmo quando não faz sentido. Esse é um dos maiores desafios espirituais dos nossos dias. Vivemos em uma geração imediatista, que valoriza respostas rápidas, soluções fáceis e resultados instantâneos. Mas Deus não trabalha segundo o nosso cronômetro. Ele constrói histórias com tempo, propósito e processos, e confiar nele durante o silêncio é um dos maiores atos de fé que alguém pode viver. A Bíblia está cheia de personagens que precisaram caminhar na escuridão, confiando em promessas que pareciam distantes. Confiar em Deus quando tudo parece dar errado é como andar sobre as águas. A vida é cheia de altos e baixos, e muitos se perdem justamente nos vales. Confiar quando tudo dá certo é fácil. O verdadeiro teste de fé é confiar quando tudo dá errado, quando a oração parece não ter resposta. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, sem entender o que está acontecendo, tentando encontrar sentido no caos, lutando contra a vontade de desistir. Essa é a essência de confiar em Deus mesmo quando tudo parece dar errado. Permanecer mesmo sem garantias. Crer mesmo sem evidências. Se essa mensagem falou com você, então essa é a hora de agir. Curta esse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque aqui você encontra força, fé e direção para vencer os gigantes da vida. Assista também o vídeo recomendado aqui do lado, ele vai te ajudar a fortalecer ainda mais sua fé.